Olá, nós continuamos com a nossa série Orações do Coração, reflexões nos Salmos. E hoje eu queria conversar com vocês sobre termos em Deus confiança, independente das circunstâncias. Nós temos experimentado circunstâncias adversas já há alguns meses, preocupações, incertezas, por conta do cenário ao nosso redor. Nós temos preocupação no que diz respeito à saúde, preocupação no que diz respeito aos aspectos econômicos, preocupações em relação ao cenário político, e tudo isso talvez gere angústia ao nosso coração. Mas essa caminhada, essa jornada que nós temos tido sobre o livro bíblico dos Salmos, que de fato leva o nosso coração a refletir e adorar a Deus, tem também nos feito experimentar essa possibilidade de confiar em Deus, independente do momento, independente das adversidades, independente de quaisquer circunstâncias. Para tanto, então, eu convido você a acompanhar comigo a leitura do Salmo de número 26. Assim nos diz a palavra do Senhor. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas, detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam o suborno abertamente, mas eu vivo com integridade. Livra-me, tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia bendirei o Senhor. Oremos. Deus de graça, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo discernimento, sabedoria, sensibilidade, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Olhando um pouco para o contexto desse salmo, a gente vai perceber algo semelhante a outros tantos que a gente tem estudado e que também foram igualmente escritos por Davi. É um salmo que apresenta a angústia de alguém que está sofrendo a adversidade, experimentando diversos males, perseguições e não encontrando nenhum socorro em nada ou ninguém ao seu redor. Então pede auxílio, consolo e conforto divino. Como a dificuldade aqui, especificamente de Davi, era para com seus perseguidores, ele apela por um juízo divino sobre aqueles que apenas fingiam uma espiritualidade, mas não viviam de fato de acordo com os princípios, com os preceitos do Deus poderoso, Criador de todas as coisas. E na conclusão, então, desse salmo, ele promete um sacrifício de louvor pelo seu livramento. Nós, então, com o Salmo de número 26, aprendemos diversas coisas e alguns conselhos que nós podemos tirar aqui desse texto é que, independente das circunstâncias, eu e você devemos confiar em Deus e viver com integridade. Confie em Deus e viva com integridade. É isso que nós encontramos no primeiro versículo. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade, eu tenho confiado no Senhor sem vacilar. Eu sei o quanto é difícil nós confiarmos em Deus em meio às adversidades. Talvez seja mais fácil e cômodo confiar em Deus quando tudo vai bem. Mas aqui, Davi está dizendo sobre essa confiança sem vacilar, uma confiança verdadeira que faz com que ele passe então a viver com integridade. Eu tenho vivido com integridade e aqui ele de maneira conjunta continua e eu tenho confiado no Senhor. Só é possível nós vivermos com integridade, de maneira irrepreensível, quando nós confiamos no Senhor. Porque essa confiança é que gera em nós o entendimento que nós fomos
amados por Deus apesar de não merecermos. É o que constrange o nosso coração e o que faz nos querer viver, queremos viver em resposta a esse amor. Nos faz querer viver de maneira que possamos refletir aquele que é a grande prova desse amor, Jesus, o Deus encarnado. Que nós possamos entender que apesar das adversidades, dos problemas que nós estamos vivendo, das incertezas que estão à nossa volta, nós possamos manter a confiança em Deus, porque é Ele que tem as rédeas que regem o mundo, que guiam a história, que nós possamos entender que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele se importa conosco, Ele tem um compromisso com as nossas necessidades e que dessa maneira, em resposta a essa confiança, nós possamos viver com integridade, não tentando resolver a nossa maneira, não tentando dar um jeitinho para que as coisas fiquem favoráveis a nós, mas vivendo com integridade, porque nós confiamos que Deus está no controle de todas as coisas. E aí, nesse sentido, nós passamos a viver, independente das circunstâncias, encarando as provas e desafios com perseverança. E esse é o conselho: encare as provas e desafios de maneira perseverante. Versículos 2 e 3 nós encontramos: sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração, a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. O salmista pede então que o Senhor examine o seu próprio coração, que o prove, mediante as circunstâncias, e que ele continuamente seguiria a verdade, ou seja, perseveraria apesar das adversidades. As provas que nós enfrentamos, os desafios que nós encaramos, fazem parte do propósito de Deus para a nossa vida, de nos levar na direção da maturidade. Quando nós encaramos esses desafios, quando nós perseveramos, seguindo continuamente a verdade de Deus, mesmo em meio a esse cenário complicado, adverso, nós então percebemos que Deus está agindo em nós. Aquele que começou a boa obra é o mesmo que há de concluí-la e realizar. Existe esse processo pelo qual nós estamos passando, que é o processo do nosso amadurecimento. Que eu e você possamos buscar essa maturação, essa maturidade todos os dias e que isso gere frutos em todas as esferas da nossa vida, nos nossos relacionamentos interpessoais, com os pais, com os filhos, com o esposo, com a esposa, no trabalho, na família, que nós possamos dar mostras disso, porque mesmo em meio às provações, nós conseguimos experimentar o amor de Deus e conseguimos permanecer e perseverar na verdade de Deus. E isso tem efeitos no nosso crescimento, no nosso amadurecimento, na solidificação da nossa fé. Independente das circunstâncias, também não se deixe moldar pela cultura ao seu redor. Nós lemos nos versículos 4 e 5, Davi dizendo: eu não me associo com homens falsos, não ando com hipócritas, eu detesto ajuntamento de malfeitores, eu não me assento com os ímpios. O que ele está colocando aqui é o fato de não se deixar levar, nem se moldar pela cultura que está à sua volta. Porque nós vivemos em um tempo onde tudo parece ser natural e inclinação do coração do homem ao pecado, que faz com que ele viva uma rebelião contra Deus e ele tenha um comportamento distante de Deus, se torna completamente natural. Alguns desses aspectos hoje no nosso tempo são até julgados de politicamente corretos. E nós podemos vir a ser, inclusive, perseguidos se nós não nos amoldarmos a esse tipo de comportamento. E nós temos visto isso muito próximo de nós, sendo relatado na mídia o tempo inteiro. Qualquer atitude que nós tenhamos que é pautada na sabedoria, nos princípios e valores de Deus, e que muitas vezes desafiam e confrontam a cultura ao nosso redor,
vão ser perseguidos, vão ser perseguidos. E aqui ele está dizendo, eu não vou me associar nem com homens falsos, nem com hipócritas, ou seja, eu não vou ceder a simplesmente seguir aquilo que as pessoas convencionaram ou acham que é o certo ou o normal em uma sociedade que é contaminada pelo pecado. Eu vou me deixar moldar pela palavra de Deus. Nós temos ouvido aí os relatos ao longo das últimas semanas de uma irmã que tem sido altamente perseguida por ter escrito um livro onde ela falava a respeito da disciplina de filhos, da criação de filhos a partir de uma perspectiva bíblica que inclusive fala a respeito de disciplina física, e há então um movimento de boicote, de censura, de perseguição à sua pessoa. Mas o que ela estava fazendo ali nada mais era do que colocar e expressar algumas orientações, alguns valores que vêm das páginas da sabedoria bíblica, que mostram como, por exemplo, nós devemos, por amor aos nossos filhos, de fato, ensiná-los no caminho que eles devem seguir, de fato, discipliná-los para o bem deles. Agora, dentro de uma cultura na qual nós vivemos, onde o foco é si mesmo, é o prazer, é o bem-estar, é o só ter sucesso, é o não receber não, esse tipo de pensamento vai ser perseguido. E aí, às vezes, nós nos convencionamos a dizer, então é assim. E a gente começa a ver outras coisas se tornando naturais no nosso tempo. E outra discussão que se teve recentemente diz respeito agora à comemoração dos Dias dos Pais, e quem são os pais, né? Quem tem esse papel, e ao se posicionar em relação a isso, como a Bíblia diz, a perseguição vem. Será que nós estamos dispostos a isso? A poder dizer que a gente não se associa com a hipocrisia, mas que nós conseguimos de fato caminhar na contramão da cultura, porque nós entendemos quais são os princípios e os valores orientadores de Deus por meio da sua palavra. Essa é a perspectiva cristã, é uma perspectiva contracultural. E ainda, mesmo em meio a essas adversidades que podem gerar, inclusive, perseguição, nós devemos manter um coração agradecido, sempre louvando a Deus. Lavo as mãos na inocência do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Muitas vezes as adversidades, as circunstâncias fazem com que a gente não tenha um coração agradecido, talvez porque nós estamos focando no aspecto equivocado, estamos focando no fato de não conseguirmos ter ou ser aquilo que gostaríamos, dos nossos planos não caminharem da maneira como nós havíamos imaginado, e isso gera um desapontamento, isso gera uma frustração e faz com que a gente não consiga agradecer a Deus. Agora, o que o salmista está dizendo aqui é, independente dessa perseguição, independente das circunstâncias, mantenha o coração agradecido. Deus é aquele que está no controle, Ele nos ama apesar de nós não merecermos, Ele tem um compromisso com as nossas necessidades, é Ele quem sustenta a nossa vida, a misericórdia dEle é a causa de não sermos consumidos, Ele é aquele que age graciosamente para conosco, entrando na história para nos trazer de volta a um relacionamento real com Ele. Então nós devemos agradecê-lo, nós devemos louvá-lo, nós devemos prostrar-nos em adoração a Ele por tudo quanto Ele é, porque Ele é maravilhoso, grandioso e poderoso. Esse nosso coração agradecido deve viver para a glória desse Deus que fez todas as coisas. Os nossos lábios e o nosso coração e a nossa mente devem louvar a esse Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que eu e você podemos sequer pedir, pensar ou imaginar. E independente das circunstâncias, relembre, traga ao seu coração, traga à memória aquilo que de fato te traz esperança, relembre o que Deus fez por você.
em Jesus. Nós lemos nos versículos 8 e 9, eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não me deis o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. E aqui nós podemos perceber que essa visão a respeito do lugar da habitação de Deus que trazia plenitude ao coração e que ali se referia naquele momento ao templo onde estava a glória de Deus e a presença de Deus, mas que depois que Jesus entra na história e derrama o seu sangue e a sua vida, morre e ressuscita, nos deixa o Consolador, o Espírito Santo de Deus, ele passa então a habitar no nosso coração. O lugar da habitação de Deus agora é o meu e o seu coração. Por meio da ação do Espírito Santo, aquele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e que agora habita em nós. Lembre-se de como isso se tornou possível. Lembre-se daquilo que Deus fez por você e por mim em Jesus. Aqui ele diz, não me dê o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. E ele está falando daqueles que têm um fim distante de Deus. Mas que nós possamos perceber não só o nosso fim, mas toda a nossa vida completamente interligada com Deus, conectada com o Criador. E isso só é possível porque Jesus se dispôs a morrer por mim e por você, a derramar o seu sangue, a sua vida por mim e por você. Que você possa relembrar isso ao seu coração, que você possa proclamar o Evangelho à sua mente, ao seu coração todos os dias, que você pregue assim mesmo o Evangelho sempre que você acordar, sempre que você for dormir, durante todo o seu dia. Relembre o que Deus fez por você em Jesus. E, tendo essa lembrança, sendo impactado por tal amor, seja testemunha desse mesmo amor, seja testemunha do grande amor de Deus, independente das circunstâncias, independente da perseguição, independente das adversidades, seja testemunha do grande amor de Deus. Os meus pés estão firmes na retidão, na grande assembleia, eu bendirei o Senhor. Diante de todos aqueles que estiverem ao meu redor, eu bendirei ao Senhor. Que você possa ser testemunha desse grande amor, aonde Deus o tem levado. Que você possa, no seu ambiente familiar, nas suas redes sociais, no seu trabalho, transbordar desse amor. Que as pessoas possam ser impactadas por aquilo que Deus está fazendo por intermédio de Jesus, com a ação do Espírito Santo na sua vida, na sua história, fazendo com que a cada dia você se torne esse reflexo do caráter de Cristo. Que de fato nós possamos testemunhar disso nos nossos relacionamentos, nos nossos posicionamentos, que nós possamos testemunhar disso nas nossas atitudes, nas palavras que proferimos pela nossa boca. Que Deus possa ser bendito e glorificado, que nós possamos efetivamente viver para a glória dele, que nós possamos fazê-lo sorrir, porque afinal de contas foi para isso que nós fomos criados. Fomos criados para glorificá-lo e para encontrar prazer nesse relacionamento com ele. Ou seja, independente das circunstâncias, seja testemunha desse grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus, pelo sangue derramado naquela cruz. Que a gente possa efetivamente pensar a respeito disso, refletir, mas que isso nos leve a praticar esses ensinamentos. Não se deixe levar pelas circunstâncias ao seu redor, nem pelas adversidades, nem pelas incertezas, nem pela perseguição. Confie em Deus. Encare os desafios que estão ao seu redor, as provas que vêm até você, porque elas são fruto daquilo que Deus está trabalhando para o seu crescimento e o seu amadurecimento. Então não se molde pela cultura, não se renda aos valores de uma sociedade que é contaminada pelo pecado. Seja agradecido em todo o tempo pelo amor de Deus revelado em Jesus. Então, olhe para a cruz e não olhe para trás. Olhe para a cruz e perceba o amor de Deus. Olhe para a cruz e confie em Deus. Olhe para a cruz e transborde do amor de Deus. Olhe para a cruz e seja testemunha do grande amor de Deus. Quero nesse momento orar pela sua vida. Deus de graça,
Que o Senhor de fato nos capacite, nos ajude a confiar, a depender de Ti, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às perseguições. Que nós possamos assim caminhar na direção do centro da Sua vontade e compartilhar de tão grande amor aonde o Senhor nos tem levado, aonde o Senhor nos tem colocado. Nós oramos assim agradecidos e no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.